Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa tarde, está no ar a partir de agora o Minuto Bom Dia desta quinta-feira. As principais informações de Erechim, também da região do Alto Uruguai, você vai ver aqui a partir de agora. E na edição de hoje é destaque as últimas informações do boletim policial. Tudo o que aconteceu com a Brigada Militar você vai ver aqui. E também você vai ver um destaque especial para a questão dos acidentes de trabalho. Eles estão cada vez mais comuns e por isso a gente vai mostrar para você como se prevenir. E claro, você vai ver a vitória de ontem do Ipiranga sobre o Glória de Vacaria, que agora já está encaminhado praticamente para a segunda fase da Supercopa da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho 2018. Essas e outras notícias você vai ver a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga, porque a gente já está no ar. E a gente começa o Minuto Bom Dia de hoje já trazendo informação. Tá comigo, tá ligada ao vivo a Ragnara Zago, trazendo mais informações sobre a questão aí do boletim policial. Muito boa tarde, Ragnara. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Minuto Bom Dia desta quinta-feira. A gente chega trazendo, então, as principais ocorrências da Brigada Militar do dia 2 de maio, dia de ontem. E, é claro, pede atenção redobrada para os acidentes de trânsito, pois foram registrados vários acidentes de trânsito. O primeiro ocorreu por volta das 12h10, na rua Passo Fundo, onde uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até o local, com um acidente entre um Fluence e uma motocicleta que colidiram. Não aconteceu nada de grave com o motociclista, apenas foi encaminhado para o Hospital Santa Terezinha, onde passa bem. E outro acidente aconteceu por volta das 17h05, onde uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até a Praça da Bandeira em uma colisão com um ponto e uma motocicleta também. Os dois realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo, e a condutora da motocicleta foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha também, onde passa bem. Outro acidente ocorreu por volta das 18h25, onde uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até a rua Joaquim Brasil Cabral, no centro, onde aconteceu um acidente envolvendo uma Mercedes-Benz e uma motocicleta Honda. Também não aconteceu nada de grave. A condutora da motocicleta foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha de Erechim, onde passa bem. Os dois realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo. Mas, por volta das 19h30, aconteceu um acidente mais sério na Avenida 7 de Setembro, onde um Fiat Palio e uma Frontier também colidiram. Os dois realizaram o teste do etilômetro e, infelizmente, o condutor do Palio, de 36 anos, além de não possuir carteira nacional de habilitação, também registrou um nível de álcool no sangue. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia, onde posteriormente foi ouvido e liberado. Estas foram as principais ocorrências da Brigada Militar do dia de ontem. Amanhã a gente volta com mais informações. Ragnara Zago para o programa Minuto Bom Dia. Tá aí, obrigado pelas informações, Ragnara. A gente segue por aqui com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo mais informação para você que está ligado com a gente. Bom, agora a gente vai falar sobre a questão dos acidentes de trabalho, que estão cada vez mais comuns aí em todo o mundo, né? E principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, agora a TVA produziu um material muito importante e vai falar um pouquinho para você sobre como prevenir esta situação. A nova pesquisa foi apresentada na tarde desta quinta-feira, no centro de Porto Alegre. A diferença entre os números chama a atenção. Se em 2016 a Previdência Social apontou 139 óbitos de trabalhadores no Rio Grande do Sul, considerando apenas os seletistas, para a nova metodologia esse período foi ainda mais crítico. Foram 506 mortes. A diferença é que esse número considera também os funcionários públicos e os empregados autônomos e informais. Revela que nós temos um grande problema de acidentes na área dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Então isso é um primeiro dado que é muito impactante.
A segunda coisa é que nós temos alguns nichos de trabalhadores que, em regra, não têm carteira assinada. E vou dar como exemplo aqui o trabalhador rural, agricultor familiar, né? Quer dizer, é ele com o seu trator na sua pequena propriedade trabalhando. Apesar de inovadora, a pesquisa esbarra num problema recorrente entre os estudos do setor, a subnotificação, isto é, quando acidentes do trabalho não são informados ao INSS. Segundo este auditor, cerca de 1/3 dos acidentes não são notificados. É o empregador que muitas vezes deixa de fazer a comunicação para tentar se evadir de responsabilidade. Temos também empregadores muitas vezes desorganizados, mal assessorados, mal informados, que muitas vezes não sabem preencher a CAT corretamente ou esquecem de fazer essa comunicação. Enfim, existem múltiplas causas para essa falta de notificação desses casos e que realmente elas acabam trazendo muitas distorções às nossas estatísticas oficiais. Setores como indústria e serviços novamente despontam no ranking dos mais perigosos. O trabalho em lugares altos é o que mais inspira cuidados. Mas o que pegou todos de surpresa foram os acidentes com tratores. Os acidentes com trator que matam dezenas de trabalhadores por ano no Rio Grande do Sul. Esse dado não existia até agora e por conta dessas fontes alternativas que nós fomos buscar, conseguimos chegar a essa conclusão de que existe todo um mundo, vamos dizer assim, do trabalho que a gente não estava contemplando e que agora passa a contemplar, inclusive com a possibilidade de atuar de forma preventiva. E quando se fala em acidentes, o trânsito não fica de fora. Nas estradas, os acidentes com motoboys são os que mais matam. Minuto Bom Dia segue por aqui trazendo mais informação para você. Obrigado pela sua companhia. Agora, para quem gosta de esporte, a gente traz os melhores momentos de Grêmio e Cerro Porteño. As imagens são da Grêmio TV. O jogo aconteceu na Libertadores na última quarta-feira.
A gente segue por aqui dando uma olhadinha no nosso jornal digital, aonde você tá ligado com a gente. Vamos dar uma olhada no Bom Dia de hoje. Tá na capa Erechim 100 anos. Conheça os vencedores do concurso de redação e Erechim tem selo e carimbo dos Correios. No Rodrigo Finardi, ele destaca aí um momento de intolerância e extremismo. É o desfile aí que ganhou aí maior relevância na questão aqui do centenário de Erechim. Bom, também tem Erechim tem selo e carimbo dos Correios. Tem mais destaques na página do jornal Bom Dia de hoje. PPS lança o Itor Mille como pré-candidato a deputado federal. Tem aqui no Coluna Informe Econômico, Frinap abre nova fase para a comercialização dos estandes, né? E um seminário vai debatendo a cadeia de leite que está acontecendo lá na CE hoje. Amanhã a gente vai trazer mais destaque para você. Tem mais fotos do desfile e crime motivado por discussão familiar está sendo julgado. O julgamento começou às 9h20 da manhã de hoje. O crime aconteceu em 2010 e a gente vai trazer mais informação para você ao longo da nossa programação. Tem mais notícias, festa do lenhador no Dia do Trabalhador em Machadinho. Em Paulo Bento, agricultores participam de curso de hortaliças. Tem mais destaque para quem está ligado com a gente na nossa programação? Pode passar. Tem aqui o concurso de redação homenageia os erechinenses. Tem mais notícias, tem os classificados para quem está ligado com a gente, a previsão do tempo, o horóscopo e também a rodada do esporte, rodada de altos e baixos aí entre Grêmio e Internacional. Você vai ver enquanto o Inter empata aí com o Cruzeiro, o Grêmio perdeu para o Botafogo, a gente destacou isso ontem, e também o Ipiranga venceu o Glória de Vacaria. É isso que a gente mostra para você agora, a reportagem da vitória do Ipiranga ontem à noite. Te liga! Ipiranga e Glória entraram em campo na noite desta quarta-feira pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho com o objetivo de decidir a liderança do Grupo B. Com uma campanha muito parecida, as duas equipes, ambas até então com 22 pontos em 12 jogos, fizeram um jogo muito igual. Mais que um resultado positivo, as duas equipes buscam mesmo uma boa colocação no Grupo B. Assim, na próxima fase, que é de mata-mata, a decisão pode ser aqui, dentro de casa e também com a força da torcida. Com a bola rolando, o Glória optou por uma marcação mais adiantada, quase no campo adversário. O problema foi o erro de passes. Melhor para os donos da casa, que quase abriram o placar nesta bola com esquilo. Em uma partida tensa, o Glória tentava revidar, mas parou nas mãos do goleiro Rodrigo. No segundo tempo, novamente uma partida equilibrada. Glória no ataque e, na sequência, o Ipiranga estava no ataque. O gol que decidiu a partida saiu mesmo aos 44 minutos do segundo tempo e foi do banco de reservas do Ipiranga que o centroavante Jajá, que havia acabado de entrar, recebeu um lançamento e balançou a rede. Ipiranga 1, Glória 0. Um gol comemorado como final de campeonato. Feliz, já estava buscando esse gol há muito tempo e eu sempre falei, né, o gol vai sair num momento importante onde o clube está precisando e hoje a gente estava precisando para conseguir a liderança do grupo, fui feliz de entrar e dar a vitória para a equipe. O próximo desafio do Ipiranga na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho é contra o Esportivo em Bento Gonçalves, na próxima quarta-feira às 3h30 da tarde, pela última rodada da primeira fase da competição. Mas antes disso, o Canarinho enfrenta a Luverdense no Colosso da Lagoa pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o domingo às 3h30 da tarde. Olá, primeiramente então, parabenizar a todos que participaram do desfile do Centenário de Erechim. Foi um belo desfile, um belo evento cívico aí, né, para marcar as festividades do município, né, e sem dúvida salientar que foi um momento, acho, de satisfação para todos, né? Porque ali se expressou os ciclos econômicos, as entidades, enfim, todas as pessoas e todas as entidades que
fizeram e fazem parte, né, da construção do município, e eu acho que o evento realmente retratou e foi satisfatório para todo mundo, né? A gente viu as pessoas felizes, alegres, né, participando, atentas, né, realmente interessadas, né, e assistindo um pouco da história, dos fragmentos da história de Erechim, né. Então acho que vale a pena o registro e sem dúvida, né, foi muito importante isso, muito importante, porque também nos remete ao sentido coletivo de existir, o trabalho em conjunto, enfim, essa construção de fazer junto as coisas, e que realmente isso é possível, isso acontece, né? Quando as pessoas estão juntas e definem, têm um projeto, um planejamento, né, para fazer as coisas acontecerem, e se empenham nisso, se doam, né, e deixam suas particularidades de lado, né, os seus, somente a sua parte, digamos assim, individual, elas acabam realmente formando um conjunto que dá certo. E o desfile foi um exemplo disso, né, que cada um fazendo um pouquinho, a coisa tende a acontecer, e de uma maneira muito bonita. E um outro assunto, também de interesse público aqui, está falando aí nas reformas, que a Prefeitura está propondo algumas reformas, né? Uma delas é na Praça da Altro Filho, o chafariz, que acho que deve estar em andamento. Só que ao mesmo tempo são projetos, assim, existem tantas outras coisas que poderiam ser trabalhados, né, dentro de uma administração. A gente comenta simplesmente como um cidadão, mas assim, gastar dinheiro, por exemplo, quase 200 mil reais na manutenção de um chafariz, pô, será que não tem gente dentro da prefeitura que possa fazer esse serviço no quadro de funcionários? Não tem engenheiros, arquitetos capacitados que possam orientar pessoas a fazer esse serviço de uma maneira mais barata, né? E que esse dinheiro possa ser utilizado em outras coisas? Quase 200 mil reais é muito dinheiro. Dá para fazer um pavilhão, dá para fazer uma casa, enfim, para pintar, restaurar bordas, para fazer meia dúzia de canos funcionar, que tem que funcionar e tem que estar em dia o chafariz, mas é uma quantia exorbitante. Será que não tem dentro da prefeitura arquitetos, engenheiros, pessoas que possam fazer, eletricistas, mecânicos? Tem que trazer de fora isso para resolver esse negócio? Eu acho que é um custo muito alto. E na questão da Praça da Altro Filho, vão querer mexer nas praças de Erechim agora? Quer dizer, não existe outra maneira de se lidar com o trânsito mais barata também? De fazer testes, arrumar as rótulas sem necessariamente remover as rótulas e tentar corrigir o trânsito? Quer dizer, faz por teste, erro e teste, vamos lá, vamos arrumando aqui, arrumando ali, de uma maneira que não tem um custo excessivo para o município. Agora vão querer mexer numa praça, que é as praças, o que depois das pessoas, depois do público da cidade de Erechim, o que Erechim mais tem de melhor são os espaços públicos. Vão querer mexer nisso. Quer dizer, a maior herança e patrimônio da cidade é justamente o seu traçado, quer dizer, não tem que mexer nesse negócio, não tem que mexer uma pedra, a não ser que seja para melhorar. Agora, mexer em praça pública, que é o espaço onde as pessoas mais gostam de se participar no fim de semana, quer dizer, parece a prefeitura não consegue fazer as coisas mais elementares e aí propõe coisas desvairadas. Não tem muito sentido isso. Enfim, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Mas não é por aí que o negócio tem que andar. É isso aí.
A gente segue por aqui, obrigado pela sua companhia, mas antes de seguir por aqui eu tenho um recado muito importante para você que está pensando em comprar ou alugar e também um imóvel, alguma coisa, dá uma passadinha lá na Solar Imóveis. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade e que tem sempre as melhores opções para você aqui na região do Alto Uruguai. Para você que está pensando também não pode dar uma passadinha lá na Solar Imóveis, que fica na Avenida 7 de Setembro, ela está também no site, né? Dá uma ligada, acessa lá, é solarimóveis-rs.com.br. No site você tem a informação das fotos, dos imóveis, de tudo que você está pensando aí. Seja para você que quer mudar o seu escritório de local, arrumar um apartamento maior para sua família ou até mesmo um pavilhão para a sua indústria. Todas as opções tem na Solar Imóveis. Telefone 3519-8630, 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência eu volto com as reportagens especiais do Centenário. Não sai daí não. Olá! O frio está tímido, né, meninas? O inverno está demorando a chegar, mas na realidade nós estamos no outono. E o outono é uma estação bem legal para a gente compor com peças mais leves. E aqui na Deb você vai encontrar muitas novidades para compor o seu guarda-roupa de outono. São camisas mais leves, de manga longa, meia manga, que são especiais para essas temperaturas que nós temos nesses dias. Vem para a Deb conhecer as lindas peças que nós temos da coleção outono. Trabalhamos do tamanho P ao Extra G. Esperamos sua visita. Nasci muito distante daqui. Com o tempo formei descendentes, criei raízes. E esse mesmo tempo, que me fez retornar às origens, me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi que a persistência é o caminho da glória. Aprendi a conhecer o homem. Esta é a base de todo triunfo. Aprendi também que o sucesso é uma consequência e não um objetivo. E hoje, depois de muitos anos, entendo que o mundo só vai chegar ao êxito quando o sistema cooperativo for aceito por todas as nações. Nós somos Cooperalfa. Nós somos a Aurora. Nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Agora você pode ler, ouvir e ver o Bom Dia de uma forma diferente. Além da nossa versão impressa, que há 12 anos leva até você com credibilidade a informação, as notícias agora também estarão em seu tablet ou smartphone. É a qualidade do impresso somada à interatividade de nosso aplicativo. Aqui basta tocar nos ícones e acessar a nossa galeria de fotos. Áudio. E vídeo. Olá, é com muito orgulho que nós, do time da Maven, juntamente com o jornal Bom Dia, lançamos o aplicativo de notícias. Não deixe de conferir, vai ser ótimo, você com certeza vai se manter informado e vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo em Erechim e região. O aplicativo do Bom Dia está disponível nas plataformas para PC, todos os navegadores, dispositivos Apple, iOS 8 ou superior, dispositivos Android a partir do 4.2, espaço em celular de 30 MB. Bom Dia, a cada dia mais perto do seu alcance. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui.
Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. O Minuto Bom Dia de hoje está de volta, obrigado pela sua companhia. Nesta quinta-feira, as principais informações aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai. Bom, e desde a última segunda-feira, a TV Bom Dia está exibindo uma série de reportagens em homenagem à capital da amizade, que completou 100 anos no dia 30 de abril, que foi na última segunda, né? Bom, são 4 reportagens contando a história, uma parceria de exibição da TV Bom Dia com a TVE e o Canal Brasil de forma nacional. Um orgulho para a TV Bom Dia mostrar um pouco da nossa terra. E hoje a gente exibe a 3ª reportagem e vai mostrar para você um pouco da paixão dos erechinenses pelo esporte. Erechim tem uma paixão que está em todos que moram aqui, não importa a idade. Todo mundo aqui ama com certeza algum esporte. A cidade hoje é a casa do Ipiranga Futebol Clube, time da Série C do Campeonato Brasileiro e que é uma referência no futebol gaúcho. É, por exemplo, o atual líder da divisão de acesso do Campeonato Estadual. O maior patrimônio histórico do Ipiranga, sem dúvida nenhuma, é o estádio Colosso da Lagoa. Construído na década de 70 com o auxílio da comunidade, acredite ou não, todo esse espaço aqui já foi uma lagoa um dia. Na inauguração, um jogo mais que histórico, entre Grêmio e Santos. E adivinha quem marcou o primeiro gol do Colosso da Lagoa? Sim, foi o Rei Pelé. Já lançamento para Jamir, Jamir passou, entrega para Beto. Beto perde a bola, atenção para Pelé, a boca do gol, vai marcar, atira. Gol! Pelé! É o gol 1040, vai lá Francisco. A camisa 1040 para Pelé. Lá vai o moço da Rádio Tupi para fazer a entrega da camisa 1040. O Roque José Galas não vai parar o jogo. Mas ali houve aquela bobeada na defesa do Grêmio. Houve um rebote ali, a bola sobrou para Pelé, ele dominou como quis. Na saída de Breno, ele tocou com uma força tremenda, com uma vontade estupenda de marcar o golo de inauguração do Estádio Olímpico do Ipiranga. Ele é abraçado pelos seus companheiros, ele tira a camiseta, veste agora aquela que a Rádio Tupi lhe confere. O gol 1040 de Pelé no Estádio Olímpico do Ipiranga. Foi Pelé em cima da hora inaugurando o placar. Foi o primeiro gol do Colosso da Lagoa. Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, marcando o gol 1040 no Colosso da Lagoa. Exatamente às 22 horas do 2 de setembro de 1970, quarta-feira, Pelé, o primeiro artilheiro do Colosso da Lagoa. Olha, isso aconteceu no ano de 1970, logo após o regresso da seleção brasileira do México, quando conquistou o título mundial. E coincidiu que, dias após, o Ipiranga inaugurava o seu estádio olímpico. E nesse jogo em que o Pelé tomou parte pelo Santos, ele marcou ali no estádio o gol 1040. E esse gol 1040 tem um significado importante para a Rádio Tupi de São Paulo, que na época tinha o prefixo, né? 1040, e a rádio veio aqui com todos os seus repórteres e, enfim, o pessoal do jornalismo para marcar se o Pelé fizesse o gol, né? Para eles era um marco histórico, né? Então foi na minha carreira como repórter na época foi muito emocionante
porque vê ali o rei do futebol, né, marcar o gol 1040 da sua carreira. Eu estava na lateral do campo, quase no meio do gramado, porque havia uma combinação de que se o Pelé marcasse o gol, o jogo pararia por instantes e o pessoal da Rádio Tupi viria com a camisa 1040 e colocava no Pelé, como de fato aconteceu. Então o jogo parou, foi feita aquela rápida cerimônia ali e o jogo seguiu. Erechim também se apaixonou pelo futsal. A cidade é o lar do Atlântico Futsal, ou o time do Galo, como é conhecido por aqui. Uma equipe campeã e acostumada a levantar títulos, que já foi campeã gaúcha, brasileira, da Libertadores e também mundial de futsal. O Clube Atlântico, o departamento de futsal, nessa caminhada aí de 18 anos que a gente está aqui dentro, participando de todo o processo de construção do departamento, sempre buscando um crescimento e atingimos, onde vencemos várias competições, competições que poucos clubes as têm no Brasil, e a gente fica muito feliz por ter feito parte dessa história toda. E hoje o Atlântico não é só o trabalho nosso, é o nosso lazer, é a nossa hora de folga, é onde a gente traz a família. Então aqui dentro a gente pode dizer que se confunde muito o trabalho com lazer, com recreação, com realização profissional. Acho que o Atlântico hoje, para mim pessoalmente, teve uma representatividade muito grande, onde a gente conseguiu conduzir os próprios filhos para serem torcedores do clube. Então a gente tem uma... Não dá para dizer que o Atlântico é tudo, mas significa muito, mas muito mesmo para a gente como pessoa e como profissional. Mas não vá pensando que Erechim tem paixão apenas por bola. Aqui a velocidade também está no sangue dos erechinenses. Anualmente a cidade recebe neste parque aqui competições de rally, seja do Campeonato Gaúcho, Brasileiro e até mesmo Sul-Americano. Competições que reúnem mais de 50 mil pessoas. A cidade ainda é palco de provas de arrancada, enduro, ciclismo e até mesmo de atletismo. Outro esporte que vem crescendo aqui é o praticado através de acrobacias aéreas. Foi sonho de 13 garotos, né? 18 anos de idade, tínhamos um avião acrobático, semi-acrobático, e resolvemos fazer uma equipe paramentado com macacões diferenciados e tal, para fazer aquela fantasia de adolescentes, né? De imitar um piloto acrobático e tal, e a gente conseguiu fazer alguma coisa positiva nisso daí, e ficou a lembrança, ficou uma parte, né, da história do Aeroclube. Um esporte que lembra os bons tempos do Aeroporto Federal Comandante Kramer. Uma homenagem ao primeiro piloto que sobrevoou Erechim na década de 40. O próprio Kramer falava para os colegas pilotos sobre as boas condições de voar por aqui e também destacava a proximidade da cidade com grandes centros, por Erechim estar em um local estratégico, quase na divisa do Rio Grande do Sul. Pois foi com este pensamento que este pesquisador montou uma pesquisa feita em 2015, que descobriu que aqui são mais de 300 pousos e decolagens por mês. O aeroporto da cidade, que já foi o segundo maior do estado na década de 60, hoje tem uma pequena frota de 35 aviões particulares e há 7 anos não recebe mais voos comerciais. A principal reclamação das companhias aéreas para decidir da rota é a falta de incentivos e passageiros.
Mas para este pesquisador, o espaço comportaria sim receber novamente voo de passageiros de todas as partes do país. Bastaria apenas investimentos básicos na estrutura. Referente ao público, ele lembra que hoje passageiros de toda a região precisam viajar ao menos 70 quilômetros até as cidades vizinhas de Passo Fundo ou Chapecó, já em Santa Catarina, para pegar um voo comercial. É bem viável a retomada dos voos comerciais, né, por vários motivos. Por exemplo, Chapecó, agora em 2017, teve 465 mil passagens aéreas movimentadas, quase 500 mil. Passo Fundo também teve quase 200 mil. Então, se somar ali, passa de 650 mil passagens aéreas movimentadas. E Erechim fica no centro. Além disso, tem Concórdia, Joaçaba, mais próximo do que Chapecó. Tem as águas termais que movimentam 500 mil de turistas ano. E Erechim não tem nada. Inclusive, tem uma estimativa que foi feita pela própria Secretaria da Aviação Civil, né, há uns 4 ou 5 anos atrás, um estudo deles, oficial, que mostrava já que Erechim tinha cerca de 60, 65 mil passagens aéreas, né, de demanda. E hoje eu digo no meu estudo, eu afirmo que tem cerca de 120 mil. O potencial de demanda, né, pode chegar a 120 mil. Sabendo que para um aeroporto funcionar, como por exemplo Uruguaiana, Santo Ângelo, que recentemente agora começou a funcionar, basta 30 mil passagens aéreas por ano. Então tem um gap, né, uma gordura a ser queimada enorme. O entendimento, a CIA entende que não seriam tão difíceis de ser postas em prática, né? Nós precisamos sim projetos bem elaborados, definidos, ações concretas para conseguir viabilizar. Tenho certeza que nós teríamos um número suficiente de passageiros, digamos assim, para viabilizar um voo diário para São Paulo ou para outro local da cidade, assim como tem Chapecó e Passo Fundo aqui do nosso lado, né? Na última reportagem sobre Erechim, vamos falar da fé, educação e também da saúde, temas importantes que fazem parte desta cidade centenária. Amanhã, na última reportagem sobre Erechim, capital da amizade, 100 anos de história. E na sequência a gente vai mostrar para você a última reportagem desta série. Você vai conhecer um pouco a partir de agora da evolução de Erechim, o crescimento da educação e também da área da saúde. E vai relembrar grandes histórias como da Catedral São José e também conhecer um pouco do professor Mantovani, o homem responsável pelo início do ensino aqui em Erechim. Campo Pequeno. Assim, os índios nativos caigangues se referiam à cidade de Erechim, quando tudo por aqui não passava de uma mata densa. A palavra, que já foi polêmica na década de 60, se mudaria o nome da cidade escrito com CH ou com X, certamente não reflete mais os dias de hoje, pois Erechim já não tem mais nada de Campo Pequeno. Segundo o Departamento de Turismo da cidade, todos os dias passam por aqui mais de 200 mil pessoas, quase o dobro da população. Grande parte de toda essa gente se encontra aqui, na Praça da Bandeira, o entroncamento das 10 principais avenidas da cidade. Um lugar histórico que ao seu redor abriga a prefeitura, os prédios da igreja e colégio anglicano, o prédio do antigo fórum, o prédio da Comissão de Terras, mais conhecido como Castelinho, e a Catedral São José, um lugar de fé e boas lembranças para quem recorda a história centenária de Erechim.
Essa historiadora relembra que um dos primeiros atos das famílias que chegaram à capital da amizade no início do século passado foi construir uma pequena capela no local. De acordo com as pesquisas, a primeira igreja que veio a ser uma capela, ela foi construída em 1913, mas isso em outro local, na esquina da Rua Torres Gonçalves com a Avenida. Era uma capela, ela tinha 22 metros quadrados no total, né? Então era uma coisa bem singular e tal, mas foi a primeira capela, foi idealizada por uma migrante que veio de Nova Trento, a dona Elisa Vac. Então foi a primeira capela. Logo após, quando veio, na época o povoado recebeu a visita do bispo de Santa Maria, e ele viu que a população ela tinha um grande fervor religioso, né, em relação à religião católica, e ele já começou os trâmites para se construir, juntamente com a população, uma igreja um pouco maior, porque aquela capela, como estava na fase da colonização e tal, iam chegando migrantes, né, a cada ano, então aquela capelinha já não conseguiria comportar todos os seus fiéis, né. Então, em seguida, isso em 1915, já foi construída uma nova igreja, em torno de 288 metros quadrados, então já nesse local aqui. Então aquela igreja já seria um ponto, né, de encontro nesse local, a igreja, e foi construída a casa canônica também, naquela época. Isso foi em 1915. E o povoado foi prosperando, tanto que em 1918, então, Erechim conseguiu a sua emancipação política. E, de acordo com o desenvolvimento, também se precisou de uma igreja maior, porque a população continuava crescendo, chegando mais pessoas. Então, no ano de 1927, começou-se a arrecadar fundos e a idealizar a construção de uma nova igreja, que seria a igreja matriz, que foi demolida para a construção dessa. Ela começou a ser construída no ano de 1927, o grande idealizador foi o padre Benjamin Busato, que teve o apoio da comunidade em geral para arrecadar fundos para mão de obra. As pessoas eram muito solícitas, né, em ajudar. Mas essa igreja, ela teve assim, como vou explicar, teve muita dificuldade em se construir, porque eram outros tempos, não havia abundância de material de construção, como se tem hoje, mão de obra. Então eram tempos muito árduos em todos os sentidos. Essa igreja teve mais ou menos a conclusão só na década de 40, não tem uma data específica, mas é entre 1942, mais ou menos, porque eles iam fazendo em etapas, né? Conforme eles tinham recursos financeiros, eles iam fazendo um ano, erguiam as paredes e tal. Tanto que ela foi aberta ao público em 1932, mas a parte interior faltava tudo, acabamentos, piso, mas ela já conseguia servir de abrigo para oração, mas a efetiva conclusão foi só na década de 40. Então ela foi feita com o esforço da própria comunidade, por este padre, uma liderança incrível, o padre Benjamin Busato. E esta igreja é a simbologia profunda, sobretudo dos católicos. Lá pelo ano de 1969, sentiram a necessidade de ampliá-la, da modernização. Poderia ter sido um pouco diferente, de repente, construir a catedral de forma conjugada, abraçada à antiga igreja, mas como na época também não se tinha muita consciência, nós não tínhamos um centro de ensino superior, nós não tínhamos vamos dizer, uma comunidade assim um pouco mais ativa no que concerne à memória histórica, foi um grande equívoco. Na verdade, é uma ferida que sangra ainda hoje. Hoje o erechinense reconhece, com todas as letras, que foi um erro, né? E a condição humana também é passível de erros, né? Mas eu sempre digo que sirva esta página de dor para que não façamos novos erros, né? Que não venhamos a cair no mesmo buraco ali na frente. Vai servir de exemplo. É um exemplo dolorido, não precisaria ter sido demolida. Ela não precisaria ter sido demolida, ela poderia ter sido associada. E assim nós perdemos
Nós aleijamos a Praça da Bandeira, porque parte da Praça da Bandeira era realmente a Igreja Matriz, junto com o prédio da Prefeitura, junto com o Instituto Barão do Rio Branco, e o Castelinho fechava, digamos, um conjunto da memória, do sentimento religioso, todo um conjunto nobre da cidade de Erechim, o filé mignon da cidade de Erechim. Reconhecemos, e os estudantes e professores e pesquisadores reconhecem com humildade que nós poderíamos ter evitado, mas como agora já se efetivou, que sirva esta página de dor de exemplo, para que a gente possa progredir, não mais cometer, digamos, estes equívocos, pensar antes de agir e ir melhorando, ir contribuindo com o processo histórico, mas infelizmente nós perdemos um grande patrimônio histórico. Diria até que foi a maior perda da memória da cidade de Erechim. Apesar de não haver um laudo técnico especializado na época, porque eram outros tempos, mas que a população tinha um apreço maior pela igreja matriz em relação à catedral. Como eu falei, eram outros tempos, a religião era vista de outra maneira, enfim. Mas os meus entrevistados também chegaram a comentar que a nova catedral, essa igreja, que ela dispersou um pouquinho a comunidade. Eles viam a comunidade mais reunida em volta da igreja matriz, até porque aqui se tinha um espaço, o passo da matriz, a igreja era mais recuada para dentro. Então existia uma sociabilidade em volta, em torno dessa igreja. No antes, no depois da missa, como um dos meus entrevistados salientou, que os pilares da cidade eram a Igreja Matriz, o Ipiranga, o Clube do Comércio, então girava em torno disso. Então a Igreja Matriz era um ponto de referência para as pessoas. Pertinho dali, a menos de uma quadra, está uma antiga casa, que guarda no seu interior o nascimento da educação de Erechim. Aqui em Erechim, pelo que consta, haviam algumas aulas, mas elas eram mais voltadas a entidades religiosas. Eu não sei te dizer precisamente, não procurei tanto acerca disso, de quais eram. Mas enfim, aula pública não existia aqui. Então, por isso era muito difícil, às vezes, os pais colocarem os seus filhos na escola. Isso pensando no povoado. Aí você imagina no interior, porque na época a maioria da população já estava distribuída pelo interior. Então, com a vinda do professor Mantovani para cá, se abriram novas oportunidades para as crianças poderem estudar, porque muitas vezes podiam existir alguma espécie de escola e tal, mas você tinha que pagar, enfim. Então aqui se abriu uma nova possibilidade que poderia estar de acordo com os recursos da época das pessoas que residiam aqui no povoado e no entorno também, né? Bom, o professor Mantovani, ele foi uma figura que é lembrada até hoje, uma figura de destaque, né, na nossa cidade em relação ao papel que ele desempenhou na educação. Essa foi uma das primeiras escolas, a escola mista do professor Mantovani, e hoje nós temos até uma escola que leva o nome do professor Mantovani em sua homenagem. Mas enfim, o professor Mantovani, ele foi um migrante que veio para Erechim, mas ele já veio das colônias velhas, mas anteriormente ele era originário da Itália, onde lá ele passou por diversos níveis escolares, então ele tinha uma vasta gama de conhecimentos. Então aqui para Erechim foi um ganho muito grande, muito significativa essa vinda do professor Mantovani, porque, como dizem, pelos bancos da escola mista do professor Mantovani passaram praticamente todos os filhos, toda uma ou duas gerações. Então aqui, na época, eu acho que ele teve uma relevância substancial. O professor Mantovani, a primeira mesmo, ela não foi fotografada. Ela foi reconstituída pela pintora Olga Cagliari, que explicava para o pintor e ele aos poucos ia reconstituindo. A segunda ainda está lá, num estado não muito bom, atrás da catedral, existe lá uma casa abandonada. Ali foi a escola do professor Carlos Mantovani.
um professor austero, naquele tempo havia, digamos, todo assim, uma disciplina rígida, um professor que não mostrava os dentes para o aluno, tinha um estrado, uma espécie de púlpito, ali ele fazia suas aulas e priorizava mais ou menos as seguintes temáticas. O menino precisa crescer, ser educado para ser bom pai de família, para ser bom cidadão e para ser um homem que ama a pátria. Era preciso amar a pátria e amar a família. Eram famílias numerosas, famílias de 10, 12 filhos, mas fundamentalmente era só para meninos. A aula do professor Carlos Mantovani era só para meninos. Eu inclusive entrevistei muitos alunos do professor Carlos Mantovani. Até tem um fato curioso. Aos domingos ele se postava na frente da sua escola com o diário e ficava olhando para a Igreja Matriz São José. Então ele anotava lá: Pedro compareceu à missa, nota 10 em religião. Paulo se ausentou, nota 0 em religião. O professor, nesse tempo, podia vigiar o seu aluno além da escola, além poderes extraclasses, vamos dizer assim, né? Mas foi um professor que chegou a ser chamado de um desbravador de mentes. Não era só desbravar a floresta primitiva, né? Bruta, mas era também necessário desbravar as consciências, colocar as letras, ensinar o bom viver, as leis, o respeito. E foi um professor por mais de 40 anos, lecionou com muito amor, com muita vontade, um verdadeiro sacerdócio. Nós temos uma dívida de gratidão com o professor Carlos Mantovani, um raio de luz que iluminou as consciências dos Bota Amarela no velho Paiol Grande até praticamente a década de 40, quando daí ele se aposentou. E mesmo assim, nas horas vagas ele exercitava a matemática em casa. Um homem que, muito mais que uma rua ou uma escola, ao meu ver, mereceria uma praça pública. Erechim também é referência em educação. Além das universidades particulares, a cidade também conta com um campus da Universidade Federal Fronteira Sul. Se for unida, toda a rede de ensino hoje atende mais de 20 mil estudantes. Uma das mais jovens conquistas na educação foi a vinda do primeiro curso de medicina, que desde março deste ano já está em andamento. Além de formar novos médicos, a iniciativa também deve reforçar e melhorar os atendimentos públicos da cidade. O Hospital Santa Terezinha, hoje de média e alta complexidade e que atende pacientes de outras 40 cidades diariamente, é um dos maiores beneficiados com a chegada do curso. Então hoje nós conseguimos chegar a esse curso de medicina. Nós não podemos deixar de olhar para trás e olhar toda essa história que construiu todas essas possibilidades para que esse curso de medicina pudesse ser, nesse momento, autorizado. Hoje nós temos uma área da saúde aqui em Erechim que pode ser destacada como uma das melhores áreas de saúde das universidades gaúchas. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Agora tem um deck, né? Com certeza. E está aí a professora Miriam, que trabalha com a fisioterapia, e tanto que o nosso URICEP, que eu digo que, não, Paulo, que foi talvez uma das maiores obras que a URI construiu até hoje dentro de Erechim, a gente às vezes, tanto que a comissão de recredenciamento agora está encantada com o URICEP, lá está a área da saúde praticamente na sua essência fazendo extensão e que atendeu, a URI atendeu como um todo, mais de 54 mil pessoas, né? Sendo que dessas 54 mil, ali deve ter sido 60%, 70% nesse espaço físico. Esse complexo ali. Esse complexo. Então, assim, eu te responderia, a medicina realmente, como muitos já disseram, teve tantas frases nesses dias aí, né? É a cereja do bolo, é a conquista que diferencia, ela é a grande conquista que fecha realmente um ciclo vitorioso.
quem nasce em Erechim é erechinense, mas para muitos é bota amarela mesmo, um apelido que começou durante uma partida de futebol. Bota amarela é o seguinte, bem no início da colonização, o Ipiranga foi fundado em 1924. A origem primitiva, ela não é, digamos assim, idílica. Quando o Ipiranga ia jogar em Passo Fundo, nós nos emancipamos de Passo Fundo. O passofundense, as torcidas, hostilizavam o Ipiranga quando o Ipiranga ia jogar com o 14, com o Passo Fundo. Eles diziam em termos chistosos, mais ou menos assim, está vindo o pessoal do mato, lá vem os bota amarela. Nós não tínhamos calçamento, nós tínhamos uma bota de couro cru, mal curtido, couro cru, aliado ao barro. Então eles nos provocavam. As torcidas provocavam o Ipiranga e a torcida daqui, tentando desclassificar o adversário. Está chegando o pessoal do mato, estão vindo os bota amarela. Nós revidamos. Só que o apelido não pegou lá, nós revidamos. Chamamos os passofundenses de mala branca, cirola comprida. Mas o apelido pegou para nós e não era idílico, não era edificante. Era, digamos, o bullying que se fazia na época. Mas nós, com sacrifício, com estoicismo, aceitamos o apelido. Aceitamos bota amarela, eles eram, digamos, tinham um pouco de ciúme, porque tínhamos nos emancipado de Passo Fundo. Passo Fundo perdeu toda essa área da região do Alto Uruguai. Então havia, a nível de torcida, essa hostilização, na verdade era isso. Quando Erechim, em 1948, obteve a licença para ter um aeroporto, os pioneiros colocaram na lapela do casaco, até os bota amarela tem avião. E o apelido ele foi murchando, o bullying foi murchando, foi caindo. Aos poucos este epíteto, este apelido pouco, digamos, amistoso, pouco festivo, ele foi se transformando, ele se metamorfoseou como sinônimo de luta, sinônimo de bravura, de trabalho, de esforço. Tanto é que depois, lá na década de 80, com o prefeito Eloy João Zanella, foi instituído o troféu Bota Amarela, que é uma honra para qualquer erechinense receber o troféu Bota Amarela. Então, o que houve, na verdade, é uma verdadeira transformação do sentido primitivo, que era sinônimo de bullying, de provocação das torcidas. Ao longo do tempo, ele vai se transformar em sinônimo de bravura, de desbravamento, de trabalho, de luta e de amor à terra dos bota amarela. E hoje é um orgulho dizermos que somos realmente bota amarela agora que estamos indo para os 100 anos. Ah, quantas histórias neste centenário, histórias que se transformaram em música. Erechim, História e Canto. Essa é uma delas e que ficou famosa na voz do grupo Os Monarcas. A letra, feita em parceria com os cantores Leonardo e Judinho, conta um pouco da história da capital da amizade. Bom, teve um amigo de Erechim que nos pediu para nós fazer uma música em homenagem a Erechim. Pediu para mim fazer, mas eu, como minha capacidade de compositor é muito pequena, e eu, como tinha muita amizade com o meu amigo Leonardo, que Deus o tem, então pedi para ele vir a Erechim para nós fazer uma música. Contei, falei para ele, daí ele pediu, disse, então pega a história de Erechim que eu vou desenvolver a música, escrever a letra, né? E aí eu mandei minha guria, a Sandra, ir na biblioteca e pesquisar o que a palavra Erechim, o que a data mais ou menos que nasceu Erechim. E Erechim, bota amarela, e então foi pesquisado. E o Leonardo escreveu a música e eu, juntamente com ele, é claro,
colocamos a melodia e gravamos. Hoje, para a felicidade nossa, é o hino da nossa cidade. E estamos aí com esperança que venha mais coisa. Bom, eu quero primeiramente dar o meu abraço ao povo de Erechim, parabenizar Erechim pelos seus 100 anos. Agora em abril vai fazer 50 anos que eu estou em Erechim. Cheguei eu, uma gaitinha branca e a vontade de trabalhar. Muita força de vontade de vencer na vida. E fui acolhido pelo povo de Erechim com aquela hospitalidade, como é de praxe do povo de Erechim. Então, peguei um programa na Rádio Erechim, fiz um programa 19 anos, mas quando fazia 1 ano e meio que eu estava em Erechim, eu trouxe meu mano, Chiquito, e daí formamos a dupla, Gildinho e Chiquito, que graças a Deus deu muito certo. Estudamos músicas na Escola de Belas Artes e começamos a tocar os pequenos bailes no interior de Erechim. Depois um empresário nos abordou, fomos começar a tocar na fronteira do estado e hoje, graças a Deus, os Monarcas tocam pelo Brasil, no Brasil inteiro, por aí, pelos pagos do Rio Grande, do Brasil, e também, de vez em quando, viajamos para outros países. Então, nós devemos tudo isso à nossa querida Erechim. E nós somos muito gratos. Eu estou falando em nome de cada um dos componentes dos Monarcas. Então, é muito gratificante para nós fazer uma homenagem quando Erechim está completando os seus 100 anos. Deus queira que daqui mais 50 anos, né? Nós se encontramos, né? Então, eu quero deixar o meu abraço a Erechim, muitas felicidades em nome de toda a equipe dos Monarcas. E que Deus proteja todos os administradores de Erechim. Que todos tenham a sorte de cada vez trabalhar em prol da cultura de Erechim e da evolução da nossa querida cidade de Erechim. Nosso abraço forte em nome dos Monarcas. E daí agora nós vamos cantar uma música em homenagem a vocês. Desbravando novos mundos, os birifas implantaram um novo jeito de viver. Paiol Grande foi um marco de esperança, de fartura, de progresso, de prazer. Não importa se o campo era pequeno, a grandeza do sentir calou mais fundo, e o amor pelo trabalho fez estrada. Boa Vista, rumo certo, novo mundo. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. É, a herança dos colonizadores que ensinaram a palavra trabalho continua gerando frutos. Os sonhos se tornaram realidade. Hoje, Erechim chega aos 100 anos olhando para o futuro, mas sem esquecer da história,
de um passado grandioso e cheio de orgulho para quem vive aqui. Simbolismo colorido pelo chão. No passado, lenços brancos e vermelhos degladiaram ideais de liberdade. Hoje a chama desse amor está presente em nosso lema, paz e prosperidade. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim. Muito bem, esse foi o Minuto Bom Dia de hoje. Obrigado pela sua companhia, obrigado a você que se ligou e participou da nossa programação. Minuto Bom Dia volta amanhã com mais informações para você aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai. Um abraço especial e, claro, até amanhã. Você pode rever estes e outros programas no nosso site, em tvbomdia.com. Acessa lá e, claro, se divirte 24 horas por dia com a nossa programação. Agora sim, até amanhã. Tchau, tchau.